18 de maio de 1945. A mulher, horrorizada, agarra a boca ao olhar o cadáver ensanguentado. É apenas um dos muitos espalhados pelo campo, vítimas da Marcha da Morte de Namerim. Atrás dela, tropas aliadas observam em silêncio. Eles obrigaram aldeões alemães próximos a testemunhar os horrores deixados por seu regime. Isso fazia parte da desnazificação, a ampla campanha dos aliados de 1945 a 1952 para purgar a Alemanha do nazismo. Os métodos variavam de duros a extremos. Mas uma pergunta permanece: como a Alemanha se livrou dos nazistas tão rápido? Após a rendição da Alemanha, após a morte de Adolf Hitler no Führerbunker, grande parte da Alemanha estava em ruínas. Os bombardeios aliados e o avanço do Exército Vermelho trouxeram os piores combates para a Alemanha. A liderança do governo alemão e sua máquina de guerra foram destruídas e agora os aliados precisavam dividir a responsabilidade de conduzir a Alemanha. Na Conferência de Yalta de 1945, entre Churchill, Roosevelt e Stalin, acordou-se que a responsabilidade da desnazificação seria compartilhada entre seus poderes. Segundo a Declaração de Potsdam, eles pretendiam remover todos os membros do partido nazista, exceto participantes nominais de cargos públicos, semipúblicos e posições de responsabilidade em empreendimentos privados importantes. Os aliados aprenderam com seus erros após a Primeira Guerra Mundial. Sob o Tratado de Versalhes e outras sanções, a Alemanha foi incapacitada como punição por suas ações. As potências centrais, lideradas pelo Império Alemão, foram obrigadas a pagar 132 bilhões de marcos de ouro em reparações, o equivalente a 600 bilhões atualmente. O país estava quebrado, empobrecido e humilhado, o que era o coquetel perfeito de desespero, ressentimento e frustração que preparou o terreno para a ascensão de Hitler e dos nazistas. Isso permitiu que eles explorassem o descontentamento popular através de táticas baseadas na nostalgia de um passado imaginado, nacionalismo extremo e culpabilização de minorias, especialmente dos judeus. Para evitar que a história se repetisse, os aliados sabiam que tinham que ir além de apenas derrotar um exército. Era necessário erradicar o nazismo pela raiz. Caso contrário, ele poderia ressurgir assim que deixado sem vigilância. O primeiro passo nesse processo foi dividir a Alemanha em 4 zonas ocupadas. Noroeste da Alemanha, controlado pela Grã-Bretanha, Sudoeste, pela França, Sudeste, pelos Estados Unidos e Nordeste, pela União Soviética. Cada nação tinha perspectivas distintas sobre os melhores métodos para erradicar a praga nazista, enquanto se beneficiavam. Assim, a Alemanha se tornou uma espécie de placa de Petri experimental para a desnazificação. O primeiro passo na maioria desses segmentos foi uma série de prisões automáticas. Devotos ativos do nazismo em posições de poder, como policiais, servidores públicos e membros da SS, foram demitidos e levados para campos de internamento aliados sem julgamento. Entre 1945 e 1950, 400 mil alemães foram levados para campos, sendo a maioria capturada pelos soviéticos. Isso porque os soviéticos que comandavam o nordeste da Alemanha não apenas prendiam nazistas, mas também seus outros oponentes políticos na região, que poderiam ser um obstáculo para a futura influência soviética na área. Os campos para oponentes políticos não nazistas eram chamados de campos especiais, um eufemismo pouco eficaz usado pelos soviéticos. Como segunda grande medida das potências aliadas, o Partido Nazista foi proibido. Qualquer pessoa que fosse pega defendendo as ideias do Partido Nazista seria condenada à morte. A desnazificação da Alemanha envolveu muito mais do que apenas internar os nazistas mais óbvios e ameaçar a estrutura oficial do partido. O partido de Hitler esteve no poder por 12 anos e sua ideologia e símbolos vinham se infiltrando na cultura alemã por anos antes disso. Considerando a obsessão nazista por marcas, eles espalharam seus sinais e símbolos por todo o país. Então, o primeiro passo, e uma das coisas que permaneceu como uma faceta da lei alemã até hoje, foi proibir completamente o uso da suástica na vida pública. Porém, foi só o início. O exército americano assumiu o controle da mídia alemã. De repente, 37 jornais alemães e 6 estações de rádio.
Eles também controlavam 314 teatros, 642 cinemas, 101 revistas e 237 editoras de livros. E além disso, quase 7.400 livreiros e impressores estavam sob o seu comando. Com essa enorme máquina de propaganda, o Exército dos Estados Unidos da América queria distribuir material pró-democracia, pró-Estados Unidos da América e antinazista. Eles esperavam começar a reverter os anos de mídia nazista que vinham moldando as mentes alemãs. Ironicamente, para alcançar sua visão de desnazificação total, o Exército dos Estados Unidos da América usou algumas táticas nazistas. Eles criaram uma lista com milhares de livros considerados uma ameaça ideológica, promovendo o nazismo por todo o país. Esses livros foram confiscados e destruídos, não muito diferente das queimas de livros nazistas. Uma comparação que até a diretoria militar dos Estados Unidos da América admitiu ter algum fundamento. Contudo, em defesa dos Estados Unidos da América, os livros não foram queimados em uma grande cerimônia pública, mas silenciosamente purgados em grandes fábricas. Mas não parou aí. Os Estados Unidos da América temiam que a lembrança da ideologia nazista pudesse levar ao renascimento de velhos hábitos. Eles determinaram que qualquer museu dedicado às ideias ou soldados nazistas fosse liquidado, com suas exposições retiradas ou destruídas. O mesmo valia para obras de arte vistas como apoiadoras dos ideais nazistas. Isso significava que, muito provavelmente, muitas pinturas de Hitler, vestido como um cavaleiro teutônico, acabaram em armazéns militares americanos. Severas restrições foram impostas ao tipo de arte permitida na Nova Alemanha. As forças aliadas também iniciaram uma significativa redecoração. Suásticas estavam por toda parte, gravadas em edifícios, documentos oficiais, bandeiras e estandartes em quase todas as ruas. Era um trabalho complicado viajar por todo o país, removendo símbolos e bandeiras onde quer que os encontrassem. Tudo isso para remover os vestígios dos nazistas, que tanto se esforçaram para refazer a Alemanha à sua imagem, mas isso era pouco comparado à próxima tarefa. Eles precisavam remover qualquer vestígio de apoio nazista da mente da população alemã. Isso envolveu uma complexa e angustiante operação de guerra psicológica contra o povo alemão. Os aliados queriam criar um forte senso de responsabilidade coletiva e culpa coletiva na mente do público alemão. A ideia era impedir que os alemães comuns se distanciassem emocional ou moralmente dos crimes mais horríveis dos nazistas. Nas palavras de Sidney Bernstein, chefe da divisão de guerra psicológica, a intenção era, cito, abalar e humilhar os alemães e provar a eles, sem qualquer possibilidade de contestação, que esses crimes contra a humanidade foram cometidos e que o povo alemão, e não apenas os nazistas e a SS, tinha responsabilidade. Uma forma de fazer isso era através de cartazes de propaganda e panfletos espalhados pela Alemanha pelas forças dos Estados Unidos da América. O mais famoso deles era um cartaz retratando os corpos das vítimas do campo de concentração, dominado por um grande texto de manchete que dizia Diese Schandtaten, eure Schuld, que em alemão significa essas atrocidades, sua culpa. Outro desses truques foi relatado em uma pequena cidade alemã pelo escritor inglês James Stern, que disse: uma multidão está reunida em torno de uma série de fotografias, que inicialmente parecem retratar lixo, mas revelam corpos humanos mortos. Cada foto é intitulada Quem é o culpado. Os cartazes são substituídos por fotos nítidas e cartazes proclamando: esta cidade é culpada, você é culpado. Mas os cartazes retratando os crimes mais brutais do regime nazista eram apenas o início das táticas dos Estados Unidos da América para induzir um sentimento de culpa coletiva. Para cidades e vilas próximas aos campos de concentração libertados, a comunidade inteira era levada aos campos e forçada a ver os corpos das vítimas de seu governo. Em certos casos, eram forçados a usar pás para ajudar a desenterrar as valas comuns onde essas pessoas foram enterradas descuidadamente. Para os que moravam distantes, o governo dos Estados Unidos da América ocasionalmente levava caminhões com cadáveres para a cidade para exibições públicas, evidenciando o desfecho inevitável desses regimes fascistas. Soldados da Wehrmacht e civis
foram forçados a assistir exibições com imagens das atrocidades dos campos de concentração. Muitos desabaram em lágrimas ao verem a terrível realidade. Ninguém poderia se esconder das atrocidades cometidas pelos nazistas. Esses métodos foram cruciais para eliminar rapidamente as evidências visuais do nazismo na Alemanha e virar grande parte do público contra eles e seus crimes. Mas e as consequências legais reais para as pessoas que realmente contribuíram diretamente para os nazistas e sua máquina do mal? Isso, como se vê, era uma questão extremamente complicada para as forças aliadas. De 20 de novembro de 1945 a 1 de outubro de 1946, o mundo assistiu à história se desenrolar nos julgamentos de Nuremberg. 24 dos nazistas de mais alta patente capturados pelos aliados, incluindo Karl Dönitz, Wilhelm Frick e Hermann Göring, foram julgados por suas ações sob o regime nazista. Muitos foram executados ou condenados a longas penas de prisão, mas o aparato nazista ia muito além dos homens nos níveis mais altos. Quando a guerra terminou, cerca de 8 milhões e meio de alemães, 10% da população, eram membros do Partido Nazista. No entanto, mais pessoas estavam envolvidas em grupos políticos próximos aos nazistas. Por exemplo, havia 32 milhões de pessoas na frente de trabalho alemã, 17 milhões no Bem-Estar do Povo Nacional Socialista e até mesmo 2 milhões na Liga das Mulheres Nacional Socialistas. Aproximadamente 45 milhões de pessoas integravam o partido e os grupos afiliados que formavam o governo alemão. Uma rúbrica era necessária para os alemães de baixo escalão investigados por cumplicidade nos crimes nazistas. Ao final dos julgamentos de Nuremberg, o Conselho de Controle Aliado anunciou a Diretiva 24, ou Lei 104, que delineou parâmetros legais e consequências compartilhados em todos os setores para a libertação do nacional-socialismo e militarismo. Isso levou a 5 categorias em que todos esses milhões de suspeitos de nível inferior seriam colocados, cada um deles com uma severidade de punição fixa. Aqueles sem vínculos significativos com os nazistas foram denominados exonerados e liberados sem punição. Seguidores nazistas foram multados e monitorados para evitar reincidência em antigos hábitos. Infratores menores receberam liberdade condicional de até 3 anos. Ativistas, militaristas e aproveitadores poderiam pegar até 10 anos de prisão, com infratores principais sujeitos à prisão perpétua ou execução. Mas quem administraria todos esses sistemas? O que envolveria investigações intermináveis, questionários e tribunais? Especialmente considerando que os aliados tinham seus próprios países e impérios para administrar, além das tensões da Guerra Fria, que despedaçariam a aliança. A solução foi entregar a desnazificação ao novo governo alemão interino, formado por combatentes da resistência, líderes sindicais e juízes aprovados pelos aliados. Esses tribunais internos, conhecidos como Spruchkammer, pareciam uma boa ideia na teoria, mas logo surgiram problemas. Como era inviável levar todos a um tribunal físico, os julgamentos foram baseados em questionários detalhados, chamados Fragebogen. O questionário continha 131 perguntas que sondavam os candidatos sobre seu estilo de vida, história política e documentos comprobatórios para validar suas respostas. Porém, na era pré-digital, os registros eram difíceis de obter e o perjúrio era comum. Frequentemente, os tribunais dependiam de declarações escritas de amigos e vizinhos dos acusados, que geralmente os inocentavam. Devido a isso, apenas 1,4% dos investigados foram condenados como grandes infratores, sendo aqueles obviamente culpados ou inábeis em mentir para se esquivar. A maioria foi descartada como meros seguidores, recebendo multas leves e sendo liberados como se nada houvesse ocorrido. Havia até uma piada sombria de que os certificados entregues eram Persil, um popular detergente, porque branqueavam a reputação de pessoas que cometeram crimes verdadeiramente hediondos. Os detalhes das caçadas de desnazificação variavam conforme a zona. No território controlado pelos americanos, ex-nazistas ativos foram expulsos de cargos governamentais. Isso parece bom, mas como era difícil fazer parte do governo sem fingir entusiasmo pelo partido, deixou a estrutura administrativa do sudeste da Alemanha uma sombra do que era antes. Isso deixou o processo neste setor bem mais lento que seus vizinhos.
Havia também um forte foco na promoção das virtudes da democracia. O objetivo era reeducar o povo alemão para removê-los da mentalidade fascista incutida por anos de doutrinação nazista. Ao mesmo tempo, os aliados queriam posicionar o público contra a crescente onda de comunismo que se espalhava do leste. Obviamente, falar era mais fácil que fazer. A zona britânica priorizava menos a limpeza política e mais a eficiência administrativa alemã e a reconstrução econômica. Mas as ordens às vezes eram contraditórias e o processo era complicado e lento. Acostume-se a ouvir isso. A seção francesa era menos rígida e mais focada nos interesses nacionais da França. Como a França sofreu horrores durante a ocupação nazista, eles queriam remover os nazistas do serviço civil e colocá-los em posições-chave na indústria, já que os americanos estavam cuidando da compra política. Eles também desejavam o desarmamento e desindustrialização da Alemanha, para evitar que a máquina de guerra que devastou seu país pudesse reiniciar. Os soviéticos tinham uma frente mais organizada e unida em seu setor, mas isso foi feito tanto para seu próprio benefício quanto para a melhoria da Alemanha. Nos setores aliados ocidentais, o governo pós-nazista incluía pessoas de todo o espectro político. Mas no setor soviético, o tratamento preferencial foi dado ao Partido Comunista da Alemanha ou Partido Comunista da Alemanha, que mais tarde se tornaria o Partido da Unidade Socialista. Era o plano soviético para que a Alemanha se tornasse um corredor comunista que lhes daria maior influência sobre o Ocidente no vácuo de poder deixado pelos nazistas. Eles também estavam ansiosos para reconstruir seu território, devastado pela invasão nazista fracassada. Como parte desse esforço, eles tomaram pesadas reparações financeiras e repatriaram recursos de seu setor em dificuldades. Em Berlim, a capital da nação cogovernada por todas as potências aliadas, houve mais purgas políticas. Para entrar na política de Berlim, era necessário passar pelo teste de cheiro de desnazificação da comandatura aliada, composta por membros dos governos britânico, francês, americano e soviético. Mas o espectro iminente da Guerra Fria seria a força que lentamente distorceu e destruiu as intenções puras da desnazificação. O leste e o oeste perderam interesse em reformar a Alemanha e focaram em recrutá-la para suas causas, solidificando o poder na Europa Ocidental. E a melhor forma de garantir a lealdade alemã era mudar as táticas, aceitando ao invés de punir os nazistas e simpatizantes restantes. No processo de desnazificação, a maioria dos nazistas condenados foram aqueles não úteis para os aliados. Durante a paranoia da Guerra Fria, que dividiu americanos e soviéticos, ambos os lados decidiram desmembrar a carcaça nazista e pegar elementos que lhes dariam vantagem sobre seus inimigos. Os americanos tinham a Operação Paperclip. Este foi um esforço secreto para recrutar as melhores mentes do Reich para auxiliar em seus projetos científicos, especialmente na pesquisa e desenvolvimento militar e contribuições para a corrida espacial. Entre os muitos cientistas que receberam um lugar nos Estados Unidos da América e um registro limpo estava Werner von Braun, pai do foguete nazista V-2. Ele recebeu um papel vital na jornada da América para a Lua. Isso apesar de evidências substanciais de que Braun se aproveitou do trabalho escravo em campos de concentração em sua pesquisa. Os tribunais têm sido cada vez mais lenientes, mesmo com os mais notórios dos pequenos nazistas remanescentes na Alemanha. Os aliados aprovavam cada vez mais pacotes de anistia, sinalizando a mudança de rumo na desnazificação. Em fevereiro de 1948, os soviéticos foram os primeiros a anunciar oficialmente o encerramento de seus procedimentos de desnazificação. Logo, as potências ocidentais seguiriam o mesmo caminho. Afinal, eles não queriam que a Rússia se beneficiasse dessa nova postura mais branda em relação ao nazismo antes deles. O governo americano via o comunismo como uma ameaça maior que o nazismo e devolveu as responsabilidades de desnazificação às autoridades alemãs, que estavam principalmente ansiosas para encerrar a situação. E em 11 de maio de 1951 eles fizeram. A recém-formada República Federal da Alemanha aprovou a nova Lei Federal 131. Isso permitiu que qualquer pessoa demitida como seguidor ou infrator menor em 1945 retornasse aos seus empregos governamentais. Em 6 de outubro de 1952, os direitos de indivíduos anteriormente removidos da vida pública
por suas afiliações com o Partido Nazista ou a Wehrmacht, foram oficialmente restabelecidos. A partir desse ponto, tornou-se ilegal discriminar alguém com base nesses fatores. A República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, o lado fantoche soviético do país a leste do Muro de Berlim, também considerou seus nazistas reabilitados. A República Federal da Alemanha, uma democracia, seria governada pelo novo chanceler Konrad Adenauer, que se opunha à desnazificação temendo atrasar o rearmamento do país contra o novo vizinho comunista. A Alemanha era governada pelo Partido da Unidade Socialista, presidido por Wilhelm Pieck. Todos queriam avançar, não retroceder. Em 7 anos, o mundo presenciou o nascimento, a vida e a morte da desnazificação. As suásticas, a literatura nazista e o próprio partido nazista não existiam mais. Mas não havia mais base legal para punir quem fez parte dessa maquinaria. Muitos nas artes e na indústria privada conseguiram passar pelas rachaduras e com as restrições levantadas para ex-afiliados nazistas ocuparem cargos públicos, muitos departamentos governamentais estavam sendo preenchidos pelas mesmas pessoas que serviram sob o regime nazista. Mas como a Alemanha se livrou dos nazistas tão rápido? Hitler e seu círculo íntimo encontraram seu fim durante a guerra ou na forca após Nuremberg. E muitos alemães mudaram de opinião após o choque do que foi feito em seu nome. Mas o nazismo não se extinguiu completamente. Mas devido às enormes tensões administrativas da desnazificação e às pressões da iminente Guerra Fria, o trabalho foi apressado. Muitas pessoas monstruosas escaparam pelas frestas apenas para reaparecer na Argentina por motivos inesperados. Descubra o real motivo que levou oficiais nazistas a fugirem para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial.